Bom, agora estamos já no ar aqui pela RPM Rádio, ao vivo, com o programa Estúdio Aberto. São 11 horas e 33 minutos dessa terça-feira, feriado de 21 de abril. E nós estamos aqui com o programa ao vivo, gravando pela JPTV, a meu lado, Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham pela RPM. E bom dia, boa tarde ou boa noite àqueles que nos assistem pela internet na nossa JPTV. Bem, Clarice, eu já estou vendo aqui uma foto do João Luiz Colares no portal JP News e a manchete diz assim: presidente do Conselho de Trânsito explica por que barrou o secretário Facchini na reunião do Conselho Municipal, né? Isso mesmo, Adriano. Essa situação toda se formatou na semana passada, quando durante uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito, o secretário Facchini quis fazer parte desse encontro e foi impedido então de entrar. Ontem fomos esclarecer essa questão com o presidente do Conselho de Transporte e Trânsito aqui do município, que disse o seguinte: ele disse que até então algumas reuniões do Conselho estavam sendo realizadas de forma parcialmente aberta. A imprensa estava participando e em uma reunião que teve no dia 8, formou-se uma comitiva de representantes do governo municipal, com o chefe de gabinete, secretários, representante jurídico, enfim, um grupo grande de pessoas que acabou chamando a atenção de alguns membros do conselho, né? E esses membros pediram então uma releitura das normas, né, do regimento interno, aonde se apresentou então que para participar do conselho é preciso ser membro ou então ter sido convidado previamente, também com prévio consentimento dos demais conselheiros, né? Com prévia aprovação dos demais conselheiros. Como o presidente do conselho sabia que na próxima reunião os representantes do executivo voltariam ao local do encontro, ele então fez um ofício aonde informou, né, ao chefe de gabinete essa questão que se apresentava, de que os representantes do executivo não poderiam mais participar, pois não teriam sido convidados, né? Então ele solicitou ainda para que o chefe de gabinete informasse aos demais interessados na questão de que não deveriam ir ao encontro do dia 15. Contudo, não se sabe se o Facchini não recebeu essa orientação. Enfim, o fato é que ele foi até a reunião e foi impedido de entrar, então, porque não havia sido convidado previamente. Essa situação acabou gerando uma certa polêmica aí com o prefeito municipal, que disse que iria rever o Estatuto dos Conselhos Municipais para ver a respeito dessa decisão, né, do Conselho de não aceitar pessoas que não sejam previamente convidadas. O presidente do Conselho disse que, quanto a ele, não há problema que haja essa revisão. Se houver essa revisão e for do interesse que os conselheiros entrem em um novo debate, um novo discurso, né, sobre isso, assim será feito. O problema todo, na verdade, foi aquela primeira reunião que houve aquela avalanche de secretários que não agradou os membros do conselho. Parece que chamou a atenção ali, de repente, a movimentação, né? O fato é que alguns conselheiros pediram, então, para que fosse revista essa situação. Tá bom, Clarice. Uma outra notícia aqui do portal JP News: curso de técnico em contabilidade do Polivalente já existe há 24 anos. Foi uma entrevista feita aqui no Grupo Progresso com o professor Jaime Vitor Zanchetti, que foi durante muitos anos diretor da escola, né? Isso mesmo, Adriano. Ele que tem 45 anos de carreira profissional aí, sendo que com 70 anos de vida, né, é uma pessoa totalmente lúcida, bem disposta, pelo que a gente pôde acompanhar durante a entrevista aqui ao Grupo Progresso. E ele falou, então, a respeito dessa importante conquista para o município, né, que foi a implementação do curso, e que foi, inclusive, uma demanda apontada pela própria população lá do bairro Timbaúva, quando, na época, então, foi realizada uma pesquisa para saber que tipos de curso aquela comunidade gostaria que tivesse lá voltado ao bairro. Foram apontados 3 cursos na época. Um que seria voltado ao trabalho com plástico, né, ao manuseio de plásticos,
devido a empresas que existem aqui no município que mexem com esse segmento. Também o curso de informática, né, que naquela época surgia, né, despertando o interesse de muitas pessoas, e o técnico em contabilidade. A decisão foi tomada tendo em vista os custos que a implementação desse curso teria, né? Então, o de contabilidade se mostrou mais acessível, foi desenvolvido, mas na época os professores acreditavam que ele não fosse perdurar mais do que 5 anos, que em cerca de 5 anos ele estaria saturado e que provavelmente deixaria de existir. Mas, para surpresa de todos, né, é um curso que se mantém até hoje, com grande procura de alunos e que então em 2015 completa 25 anos. O professor falou também sobre as dificuldades da carreira, né, e uma delas está ligada à evasão escolar. Ele falou que é um desafio para o professor manter as turmas motivadas, né? Principalmente as turmas formadas por alunos adultos e principalmente no período da noite também. Ele detalhou ali pra gente, né, que as turmas iniciam em média com 30 a 35 alunos e acabam concluindo aquela série cerca de 15 ou menos até estudantes, né? E essa evasão acontece em maior número durante o período do inverno e devido à desmotivação de muitos alunos e à falta de estrutura familiar. Bom, esses foram alguns tópicos, né, abordados na entrevista. São 2 blocos de programa, então o pessoal que quiser conferir é só acessar ali o nosso portal JP News e procurar na JPTV o programa Varrendo a Redação, que trouxe como convidado o professor. Interessante que ele aborda esse tema, né, das pessoas que entram e depois não tem continuidade e que isso se avoluma no período do inverno, né? Durante o inverno as pessoas desistem ainda mais, né? A situação se complica, né? Porque no inverno as pessoas querem estar em casa, né? No período da noite é bastante frio, cerração, chuva. Enfim, é um período mais complicado mesmo. Então, se a pessoa não está motivada, acaba ficando em casa, embaixo da coberta, quentinha, tomando um prato de sopa, né? E não quer nada com os estudos. No verão já não é tanto assim, né? Já tem aquela... É mais gostoso ir pra rua, é mais gostoso ter o contato com outras pessoas, né? Então, nos meses iniciais, os alunos ainda se mantêm um pouco motivados, mas essa motivação, que já não é muito grande, vai reduzindo cada vez mais, né? Até que eles acabam desistindo dos estudos. Tá certo, Clarice, olha só, presidente de sindicato diz que tem muito político semi-analfabeto analisando as contas de órgãos públicos. É mais uma matéria da campanha do Grupo Progresso de Comunicação para a redução do salário dos vereadores aqui da região do Vale do Rio Caí, né? Isso mesmo, Adriano. A gente trouxe essa matéria, então, onde existe uma interrogação, né, sobre quanto deveriam ganhar os políticos do país, né, os políticos de forma geral. Existe uma comparação com relação ao salário dos professores, né? Porque cabe aos professores educar a população e às vezes essa população nem é tão educada assim, não consegue alcançar o grau de instrução que se esperava e acaba se tornando um político e passa a receber mais do que o educador, né, do que aquela pessoa que lhe instruiu. Então é bastante relevante e polêmica essa questão, né, nessa relação salário-professores e governantes. Então a gente traz mais uma vez essa proposta, né, de análise dos salários dos nossos políticos a nível municipal, estadual, federal, enfim, a nível geral. Tá certo, Clarice. Mais assuntos aqui da região. Olha só, professor de História do Instituto de Educação São José explica o significado do dia 21 de abril. É um texto aqui do Vitor Hugo Garais. Ele é natural lá de Brochir, é pós-graduado em abordagem do ensino e da história, educação patrimonial, licenciado em História e professor da disciplina de História no Instituto de Educação São José. É interessante para que muita gente tenha noção exatamente do que é o 21 de outubro, que é o dia de Tiradentes e da Inconfidência Mineira, né? O dia 21 de outubro? De abril, melhor dizendo. Né? Vamos um pouquinho mais distantes. Exatamente. Eu lembro que há um tempo atrás, acredito que há uns 2 anos, a gente foi às ruas no dia 7 de setembro
e fizemos uma enquete, então, sobre o significado daquele feriado. E na data as pessoas se confundiram, se atrapalhavam, confundiam inclusive com o dia 21 de abril, né? Então é o que leva a gente a ver que as pessoas realmente elas se apegam ao fato de ser um feriado, de ser um dia em que não haverá trabalho, em que não haverá aula, né? E acabam esquecendo de levar em consideração o motivo, né? O porquê é feriado nesta data, né? E na maioria dos casos, né, os feriados nacionais são devido a fatos históricos, fatos marcantes para o nosso país, para a democracia que se tem hoje em dia, né? E mesmo assim, essa situação muitas vezes é ignorada pela população brasileira. É lamentável que infelizmente seja assim. Clarice, outra notícia aqui do portal JP News está dando uma enorme repercussão. Já temos mais de 7 mil acessos na rede social e também já temos quase 2 mil acessos só aqui no nosso site, né, do portal JP News. A matéria diz o seguinte: trabalhadoras do entorno da Praça Rui Barbosa reclamam de prática de sexo ao ar livre. Lá na Praça Rui Barbosa, né? Que coisa horrível isso, né? É uma situação complicada, né? A presença dos moradores de rua já é algo que incomoda, principalmente quem tem comércio ali nas proximidades, né? E agora, então, esse fato chama ainda mais atenção, né? Porque o comportamento acaba se tornando semelhante ao de animais, né? De cães, né? Que não escolhem um local para o ato sexual. E imagina a situação desconfortável que é para um cidadão estar passando pela praça e presenciar uma cena como essa, né? Inclusive, um fato que chama a atenção nessa reportagem é a informação de que no domingo, durante a consumação do ato, um terceiro elemento tentou separar o casal, né? Ele queria pegar a mulher para ele. Então, é o característico, enfim, é o lado selvagem, né, o lado animal do ser humano que desponta numa situação dessas, né, de não ter cuidado com o local, com a exposição, né, então é algo realmente muito desconfortável para a população, né, por mais moderno que se tente ser. Não há como aceitar que uma situação assim ocorra em praça pública, né? Literalmente em praça pública, onde passam crianças, onde é o local de descanso, de brincadeiras, de lazer, né? Acaba que afugenta a população, né? Os demais cidadãos que poderiam estar usando aquele local para um momento de lazer, até mesmo de leitura, né, de conhecimento, é um local muito aprazível, mas acaba sendo afugentada, né, por esse tipo de iniciativa. Acho que ninguém vai querer estar passeando com seu filho pela praça e de repente se deparar com algo assim, né. Então, fica a dica aí para as autoridades competentes, né, para que tomem providências em relação a isso e que não volte a acontecer. Ok, agora são 11h46, para quem ouve a gente ao vivo pela RPM Rádio. Colares diz que muitos conselheiros nomeados não têm compromisso. Outra questão que dificulta a atuação dos conselhos, segundo Colares, é a ausência de integrantes que foram apontados como representantes do município. Ele diz assim, a falta de conselheiros do município acaba muitas vezes não dando quórum aos conselhos. Posso citar como exemplo o Conselho de Habitação e o novo Conselho do Plano Diretor. As pessoas que querem ser conselheiras precisam ter compromisso de participar das reuniões. É o que está dizendo aqui o presidente do Conselho Municipal de Trânsito. A gente lembra que os membros do Conselho trabalham de forma voluntária, mas nem por isso, né, pode-se ir quando quer, quando acha que deve, enfim, é necessário que haja o comprometimento, né, conforme informou o presidente do Conselho, para que as pautas possam ser debatidas, né, possam
ter um desfecho ao final de cada reunião, até porque existe um quórum mínimo, né, de integrantes, e quando esses conselheiros não vão às reuniões, a reunião acaba sendo cancelada, né, e retornando às discussões um mês depois, ou então com a realização de uma reunião extraordinária. Então, por isso ele cobra tanto a presença, né, dos representantes. E lembra que nos conselhos onde grande número de conselheiros é formado por representantes do município, essa evasão acaba atrapalhando mais ainda, né, o andamento dos projetos. Assim como também falou sobre a dificuldade que o município está tendo em encaminhar para o conselho as demandas solicitadas, né. O presidente do conselho diz que não basta que o executivo aponte a intenção de realizar determinada ação. Junto a essa intenção, ele deve encaminhar justificativa, projeto, responsável técnico, enfim, uma série de elementos que vão poder dar base para que os conselheiros possam, então, se manifestar sobre a viabilidade dessas determinadas ações, né? Então, ele cobra do executivo para que cumpra, né, o que é solicitado pelo Conselho, a fim de que o Conselho possa desenvolver um melhor trabalho e também possa melhor aconselhar o próprio Executivo, né. Muito bem, Clarice, agora a gente vai para uma notícia aqui triste de Santa Catarina. Tornado destrói, deixa milhares sem luz e mata no oeste de Santa Catarina. Foi na cidade de Xanxerê. O vento pode ter atingido 200 km por hora, diz meteorologia. Uma tragédia que aconteceu nessa madrugada lá em Xanxerê. É algo que realmente chama a atenção, né? E principalmente por se tratar de um estado aqui próximo ao Rio Grande do Sul, né? Acaba chamando a atenção. É lamentável, né? A população fica em pânico, né, durante a passagem do vendaval e também após, né, porque imagina reconstruir tudo, as perdas, né, os danos materiais, os danos físicos que causam, né, fora psicológico, é realmente algo muito triste, né, que enfrentou aí essa comunidade vizinha que é o Rio Grande do Sul. Tá certo, Clarice, agora chegou a hora de a gente falar de esportes aqui no Estúdio Aberto. O Inter tem um jogo importante amanhã contra o The Stronger pela Libertadores da América, e o Grêmio aqui ainda não tem uma garantia se o Yuri Mamute, que se lesionou no último jogo, vai participar desse jogo, né, o Grenal do próximo domingo. Também o Clique RBS está mostrando aqui o gráfico de onde ficarão as torcidas, né? Já está garantido que haverá torcida mista, mas a Brigada Militar decidiu não aprovar a liberação de 5 mil ingressos para os torcedores colorados. Acha que é muito, né? A Brigada quer menos, né? Ontem a gente já falava sobre essa questão, né? A torcida mista é algo agradável, é algo bem interessante porque une as famílias. Muitas vezes o namorado é gremista, a namorada é colorada e querem ir para o jogo, gostariam de ficar juntos, mas cada um gostaria de ir com a sua camiseta, mas acabam não podendo ficar juntos, e essa é uma oportunidade que a torcida mista dá, né? Além do exemplo da união, né, entre gremistas e colorados. Mas a gente também fazia a colocação de que o problema não está na torcida mista, e sim, né, na torcida geral, que é onde muitas vezes se manifestam os problemas, né? Principalmente nas organizadas, né? Exatamente, as torcidas organizadas que acabam exagerando no fanatismo, às vezes acabam consumindo álcool, né? Enfim, substâncias que acabam alterando, né, seu comportamento, e aí é que acontece a bagunça, a confusão. Mas a gente gostaria de ver um belo Grenal esse domingo, com muitos gols, até nem vou ser egoísta, gostaria de ver gols para os dois lados, desde que o Grêmio ganhe, obviamente, mas enfim, o que a gente quer ver é um espetáculo de futebol e não uma bandalheira do lado de fora. Tá certo, Clarice. Tu já se imaginou andando a 600 km por hora? Nossa, eu acho que eu ficaria totalmente tonta. O trem-bala japonês passou de 600 km por hora e bate recorde, né? O trem-bala, que é considerado um dos transportes mais velozes e seguros que existem em vários países, principalmente no Japão, né? Que foi onde houve o início.
mas realmente é uma velocidade fora do comum, né? Exatamente, né? Eu acho que deve ser bem complicado, não me imagino, como tu falou, eu não me imagino, porque em situações de curva, né, a gente já se sente às vezes meio desconfortável. Um exemplo, subir até Salvador do Sul, é um município perto, mas que apresenta algumas curvas bem sinuosas, né, onde a gente acaba sentindo um certo enjoo, uma certa tontura, e acredito que um veículo em tão alta velocidade também tenha que dar algum efeito no organismo, né, das pessoas. Bom, agora essa notícia aqui que estarreceu o mundo, né? Aluno que matou o professor vai para centro de menores. Estudante espanhol de 13 anos também feriu 4 pessoas em ataque à escola de Barcelona. O autor do ataque é fã de luta livre e do seriado Walking Dead. Segundo colegas, ele tinha uma lista com o nome de 25 professores que queria matar, né? Aí se vem aquela nova discussão, né, sobre a idade penal, da maioridade penal, melhor dizendo, né, aqui no Brasil. Parece que agora vai a votação no Congresso, a diminuição da maioridade penal. Mas segue a polêmica, né? Segue a discussão, porque algumas pessoas defendem que se o jovem já tem idade para votar, ele também já tem idade para ser responsabilizado pelos seus atos. Outros acreditam que não, que o adolescente ainda está em período de formação de caráter, que com o apoio ele poderá mudar, né, e que as casas de detenção vão acabar tornando ele ainda pior, né, do que no ingresso. Então essa é uma situação bem complicada que se instala no país e que segue em discussão, né. É um fato, assim como a situação do aborto, né? A legalização do aborto e também das drogas, né? São situações que chamam a atenção, chamam para um debate dentro da sociedade. Clarice, tu que estivesse lá em São José do Sul fazendo uma matéria com o pessoal de lá, como é que é o trabalho do grupo de artesãos Sonhar e Criar, que está sendo destacado aqui no portal JP News? É muito legal o trabalho dessa turma, digamos assim, né? Formada na maioria por mulheres, por senhoras, né, que tem todo um carinho, tem toda uma dedicação pelo material que é confeccionado. Eu, como viciada em bolsas e sapatos, me chamou a atenção, né? Então, as bolsas confeccionadas com material diferenciado, né, impermeável, também com patchwork, né, com aqueles retalhos estampados que são muito bonitos, e os chinelinhos bordados, né, os chinelinhos que são uma graça também, além, claro, de objetos de decoração, guirlandas, e potes com tampinhas decoradas, enfim, é tanta coisa, almofadas, galinhas de tecido, de patchwork também, é tanta coisa que a gente não consegue detalhar tudo, né? Além de que junto à exposição desses produtos de artesanato, tem também a exposição de produtos orgânicos, né? Produtos que são trazidos do interior do município para serem vendidos na praça central da cidade. A venda desses produtos, então, acontece mensalmente lá em São José do Sul, sempre, se não me engano, sempre no primeiro sábado de cada mês. E eles costumam divulgar isso, né, nas redes sociais e também com cartazes que são colocados na entrada da cidade, lá junto ao pórtico. Então, eu conversava com representantes desse grupo e eles me diziam que esses produtos já estão bastante conhecidos na região. Tem gente que vem de fora, de outras cidades, né, para comprar e levar para a sua cidade. Além daqueles que encomendam através das redes sociais, né. O trabalho tem crescido, tem chamado a atenção e conforme, né, os artesãos, é algo gratificante, né, não só financeiramente, mas também emocionalmente, né, dá uma sensação de satisfação pessoal. Legal, Clarice, né? E foi destacado, né, a importância da confirmação desse evento mensal que acontece lá, que é a Feira do Artesanato. Sem essa feira, os artesãos não teriam toda essa união, né? Exatamente, é algo que une eles, né? E aquela coisa, né? Unidos são mais fortes, porque é muito mais difícil para um artesão chamar a atenção da comunidade, divulgar o seu produto, do que quando em grupo, né? Então, esse grupo veio para dar uma força ao trabalho desse pessoal.
Tá certo, Clarice, ficamos por aqui com esse estúdio aberto especial, estúdio aberto gravado no dia 21 de abril e ao vivo pela RPM Rádio, né? Obrigado pela participação. Um bom feriado a todos. Vamos agora para quem está ouvindo a gente pela RPM com mais música de qualidade por aqui.